Olá, gente, voltando aqui aos nossos vídeos sobre educação e desenvolvimento. Eu sou Ana Moraes, trabalho na área de educação há 28 anos, tenho experiência com empresas educacionais, né, públicas, privadas, de pequeno, médio e grande porte, como consultora. Sou consultora da Alpha Sites Brasil para assuntos de educação e tenho aí uma vasta experiência na área de educação que eu gosto de compartilhar aqui no YouTube com vocês. Uma das principais coisas assim que eu acho importante a gente pensar e refletir quando a gente fala hoje em educação, processos educacionais, é o que é a educação, né? A Base Nacional Curricular, ela traz um conceito de educação muito interessante, né? Ela diz que a educação tem um compromisso com o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento integral. O que é que significa isso, né? Esse compromisso tem a ver com o desenvolvimento de todas as dimensões de uma pessoa, desde criança, né? O desenvolvimento da dimensão intelectual, física, afetiva, social, moral e simbólica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a criança não vai para a escola apenas para aprender conteúdos, apenas para aprender e se apropriar de disciplinas, de componentes curriculares, como fala agora a Base Nacional. Então, assim, o papel da escola não é só transmitir conhecimentos curriculares, o papel da escola não é só transmitir matéria, disciplina, como muita gente fala, mas principalmente o papel da escola é favorecer todo esse processo de desenvolvimento da criança, desde o momento que ela entra na educação infantil até o momento em que ela conclui o ciclo da educação básica, né? Então, todas essas referências do intelectual, do afetivo, do social, do moral, do simbólico, da arte, da apreciação, da contemplação, e, paralelamente a isso, o desenvolvimento das 10 competências que estão na Base Nacional Curricular, principalmente aquelas de fundo híbrido, né, que a gente chama, que são as competências que têm um componente técnico, teórico, mas tem também por trás um componente do ponto de vista social, afetivo, social, emocional, né, que tem a ver com a inteligência emocional, por exemplo, não é só isso, mas por exemplo. Então, significa dizer que tudo isso é o objetivo da escola, é o compromisso da escola. Então, a escola que está preocupada somente com conteúdo de matemática, física, a tabuada de antigamente, né? Essa é uma escola, obviamente, ultrapassada, porque o papel da escola é muito maior e muito mais amplo do que tudo isso e tem a ver com essa perspectiva do desenvolvimento integral. Então, o que as famílias devem esperar da escola? Né? As famílias devem esperar da escola uma escola que seja a ambiência perfeita para o desenvolvimento de todas essas dimensões. Né? A gente fala muito da dimensão intelectual, afetiva, espiritual da criança, né? Mas isso perpassa toda a juventude, então vai até ali a conclusão do ensino médio como etapa de desenvolvimento dessas dimensões, né? Por quê? Porque o ser humano ele não é feito só do componente cognitivo. Nós temos, assim, claro que a escola deve favorecer o desenvolvimento da intelectualidade, do conhecimento técnico, teórico, científico aplicado ou não, né? Que é o conhecimento propedêutico que muitas escolas falam, mas o papel da escola ele está ligado ao desenvolvimento de toda essa gama, né, de coisas que estão ligadas a essas dimensões do desenvolvimento humano. Então, quando a gente fala de uma boa escola, eu tenho um outro vídeo meu falando sobre isso, né, o que é uma boa escola, a gente está falando dessa escola, da escola que se preocupou com o desenvolvimento do ser humano como um todo, na sua integralidade, em todas as suas capacidades, inclusive aquelas não cognitivas, né? A capacidade física, a capacidade intelectual, a capacidade emocional, a capacidade artística, todas as capacidades que estão nesse componente afetivo, por exemplo, moral, e simbólico. Então, de longe, quando a gente olha uma escola, é preciso a gente entender que a escola tem um papel social bem maior do que o conhecimento cognitivo, o conhecimento científico. E é muito importante essa reflexão para todas as pessoas, né, para que a gente possa compreender a mudança pela qual a escola passou desde sua fundação lá, né? Quando a escola foi criada, ela tinha outro papel social, né? Inclusive não muito dirigido ao desenvolvimento integral, né? E aí, hoje a gente vê um papel da escola, um desenho escolar
e os projetos pedagógicos da escola falando isso, né? No desenvolvimento do cidadão, por exemplo, o cidadão crítico e criativo, né? Que se apropria dos conhecimentos e reverte esse conhecimento para a comunidade onde ele está inserido, apresentando soluções para variados problemas de várias naturezas, né? E isso tem a ver com o desenvolvimento de todas essas capacidades e de todas essas habilidades, né? Que não é apenas conteúdo, que não é apenas disciplinar, né? Então, cada vez que você observa um projeto pedagógico de uma escola e você vê, né, que essa escola viabiliza formas, tempos e espaços pedagógicos para o desenvolvimento dessas outras competências, é um indício de que essa escola está alinhada com essa nova perspectiva, com uma perspectiva escolar, como diz uma amiga minha, Cleise Paz, né, uma escola mais avançada, moderna e avançada no sentido social e do papel da escola, né? Escolas que têm realmente um posicionamento de favorecer o desenvolvimento integral da criança, do adolescente que está dentro da escola. Essa perspectiva é muito importante porque nos coloca a pensar, inclusive, no conceito de protagonismo juvenil dentro da escola, protagonismo de um modo geral, não só juvenil, mas também o protagonismo da criança, e da criança como centro do processo educativo. Porque o centro do processo antigamente era o currículo, o conhecimento teórico, os componentes, as disciplinas, o professor. A criança não era o centro desse processo. E hoje o desenvolvimento integral da criança é mais importante do que a prova, a nota, o conhecimento teórico bruto, né? Então, essa perspectiva de educação por competências também favorece o desenvolvimento da criança numa escola que preserva esses tempos e espaços que viabilizam, né, essa perspectiva do desenvolvimento integral, né, do desenvolvimento integral da criança. E a Base Nacional, ela trouxe exatamente de volta, né, para o centro, né, da escola essa perspectiva do desenvolvimento na sua completude, do ser humano na sua completude, né? Não é pouco, né? Um aluno brasileiro, ele passa em média 12 a 13 anos de vida escolar, se ele não tiver retenção, se não tiver fora de fluxo, né? E é muito tempo para que realmente a criança possa se desenvolver à medida em que ela vai tendo maturidade cognitiva de um lado, maturidade sinestésica, física, corporal, para também se desenvolver física e corporalmente. Dentro das outras dimensões, a escola funciona como um espaço de equilíbrio para que a criança possa desenvolver também essas outras dimensões dentro do ambiente escolar, né? Isso não significa nenhuma orientação pedagógica para determinada corrente educacional, determinada opção pedagógica de escolas X ou Y, mas isso está na base nacional, ou seja, todas as escolas devem priorizar em seus projetos pedagógicos essa perspectiva do desenvolvimento integral, em que pese a escola ser de uma linha ou outra, por exemplo, uma escola de pedagogia Waldorf, uma escola de um centro de educação militar, por exemplo, estou dando dois exemplos bem antagônicos, né? Mas todas essas escolas devem pensar no desenvolvimento integral da criança. Outra coisa muito importante também é de entender que essa escola que favorece o desenvolvimento integral, ela é o espaço aliado da família e que a família deve fazer parte de todo esse processo. Sempre que eu falo de escola, eu falo de uma parceria, né? Família-escola. Sempre que eu falo de educação, eu falo de uma parceria da escola com todos os outros sistemas e instituições sociais, porque a criança aprende em todos os lugares, inclusive na escola. Então, a escola não é um espaço de educação, tudo é espaço de educação para a criança, inclusive a escola. A escola é o espaço da educação sistematizada, né, onde a criança tem acesso ao conhecimento científico, mas para além desse conhecimento científico que a criança tem acesso na escola, ela tem acesso ao conhecimento e à aprendizagem em todos os lugares. Desde a hora que ela está em casa até a hora que ela vai, por exemplo, na igreja, no parque, no shopping, no cinema. Todos os espaços são espaços de aprendizagem para uma criança, principalmente a criança que está ali na primeira infância, né? Porque ela está absorvendo muitas aprendizagens e ela está também começando a fazer a sua leitura de mundo. Eu gosto muito dessa expressão, leitura de mundo. Então, é muito importante a gente conhecer, né, que esse é o objetivo principal da educação,
Toda família que coloca seu filho na escola tem que entender que esse é o objetivo da escola, né? O objetivo da escola não é passar tabuada, nem fazer lista de verbos e nem decorar as capitais dos estados brasileiros e nem dos outros países. O papel da educação é favorecer o desenvolvimento integral do ser humano. Então, era isso que eu queria compartilhar hoje no vídeo de hoje com vocês. Se você gostou do vídeo, aquela mesma sequência de sempre, curte, compartilha, recomenda, comenta, que isso vai ajudar o canal a crescer. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.